Bom dia, bom dia. Então, estamos aqui mais uma vez para nossas aulas de fisiologia, nesse caso, fisiologia gastrointestinal. Mais uma vez, vou começar a agradecer pela confiança, pelo convite que a SSD me fez e a todos vocês que possam aprender algo com essas aulas, assistir às minhas aulas. Espero que aprendam o máximo que puderem. Espero que essas aulas sirvam para colocar aquela pulga atrás da orelha e vos fazer procurar mais informações sobre o tema. Pronto, dando continuidade às nossas aulas de fisiologia gastrointestinal, hoje nós vamos falar sobre a terceira e a quarta, o terceiro e o quarto capítulo sobre a fisiologia gastrointestinal, que está no Gaito, né? Desde a 61, capítulo 61 até a 66. Hoje vamos falar das funções secretoras do trato alimentar. Está presente no capítulo 64, página 791 do nosso livro de consulta básica que eu recomendo verdadeiramente para que todos vocês possam então seguir. Bom, qual é o objetivo deste capítulo? Fundamentalmente, é descrever as diferentes secreções alimentares, ok? Vamos então, nesse capítulo, ver as diferentes secreções a nível do trato alimentar ou do tubo digestivo. Os pontos importantes aqui a reter, né, durante essa aula são os tipos anatômicos de glândulas, mecanismos básicos de estimulação das glândulas do trato alimentar, o mecanismo básico de secreção pelas células glandulares e as principais características das secreções dos diferentes órgãos do trato alimentar. Só para relembrar que essa é a primeira aula, ok? Ou seja, essa é a antepenúltima aula desse capítulo grande da fisiologia gastro, que é a fisiologia gastrointestinal. Portanto, faltarão apenas 2 aulas e espero que vocês então possam seguir e sempre acompanhar as aulas pelo Gaiton, ok? E só mais outro lembrete, espero que não só sigam as vossas leituras através dessas aulas, mas que, e vos recomendo fortemente a busca de mais informações, não só pela Fisiologia Médica do Guyton, como outros livros de fisiologia, que vocês podem muito bem também. Pronto, não poderia começar a falar sobre o nosso tema, como é de hábito já, sem falarmos do nosso contexto atual, que é o Covid-19. A doença do momento, a doença que nos tem colocado em casa, que nos tem feito pensar como, afinal, é um pouco, diria, difícil estar em casa e, e que realmente precisamos de ter a nossa mente ocupada e procurar fazer coisas, né, para ocuparmos a nossa mente, para que o tempo então não seja tão boring, né? E voilà, a Covid-19, o que eu posso vos adiantar é que já começaram a surgir vacinas, ok? Acho que no total já tem 4, tem a vacina da Rússia, da China, uma que é Estados Unidos, Alemanha, e a outra que é inglesa, ok? Então, essas vacinas já vão começar a ser provavelmente administradas a toda a população dos diferentes países no mundo afetados pela Covid-19, afetados por essa pandemia, no final deste ano ou mesmo no princípio do ano 2021. Ok? Então, só para relembrar que o Covid-19 não digo, mas essa doença que apareceu nos finais de dezembro de 2019 e que praticamente em fevereiro, março foi declarada com o nome de Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde, é causada pelo vírus SARS-CoV-2, ok?
e que tem uma afinidade muito grande para as células fundamentalmente respiratórias, mas que tem, sobretudo, uma afinidade sobre todas as células do organismo que apresentam, a nível da sua superfície membranal, os receptores ACE2, ok? E, como não poderia ser diferente, o sistema gastrointestinal, por coincidência, é super afetado por esse vírus e levando a um quadro sintomático importante e muitas das vezes até levar em um estado de choque, fundamentalmente pela diarreia e outros problemas, outros distúrbios mais graves. Portanto, aqui todos os dias têm sido publicados vários estudos sobre o coronavírus e a nível do sistema digestivo, por acaso eu trago esse para vocês, que 16% dos pacientes em Covid positivo têm apenas, ou seja, não têm só sintomas respiratórios, ok? Também têm sintomas gastrointestinais. E o outro estudo aqui deste ano por uma equipa austríaca diz que não devemos, embora os grandes problemas de Covid-19 que nós temos visto afeta sobretudo o sistema respiratório, mas aqui não devemos só nos focar a nível do sistema respiratório, mas ter atenção no trato gastrointestinal. Mais ou menos esse é o que eu gostaria de vos dizer, vos dizer sobre o Covid-19. Vamos lá então dar início ao nosso tema de hoje, ok? Bom, então, secreções gastrointestinais. Vocês vão reparar que a nível do tubo digestivo, nós teremos várias células, várias glândulas, várias células glandulares que vão produzir diferentes substâncias, ok? Diferentes substâncias para que primeiro haja uma digestão eficaz dos nutrientes que vão entrar no sistema e que posterior tenha uma ótima absorção, ok? Para a corrente sanguínea. E daí, então, fornecerem a fonte de energia necessária para o organismo. Então, as glândulas secretoras servem duas funções primárias em todo o trato gastrointestinal. Primeira, são enzimas digestivas, que são secretadas na maioria das áreas do trato alimentar, desde a boca até a extremidade distal do ilho, ok? Lá no final do intestino delgado. Em segundo lugar, glândulas mucosas, desde a boca até o ânus, provêm muco para lubrificar e proteger todas as partes do trato alimentar. Então, na boca, nós temos fundamentalmente as glândulas salivares, ok? Parótida, sublingual, submandibular. Principal enzima, principal secreção é a saliva, ok? E vocês vão ver mais à frente que na saliva temos então a presença de amilase, que também pode ser chamada de epitelialina, ok? Vai ser a principal secreção na cavidade oral. No esôfago, o esôfago fundamentalmente produz muco, ok? Que vai então auxiliar no transporte do bolo alimentar desde a boca ao estômago. No estômago temos a presença das células principais, as células oxínticas, para a produção do ácido gástrico. No fígado, os hepatocitos vão produzir então a bile, ok? Que será armazenada posteriormente na vesícula biliar, sob a forma de sais biliares. E no intestino delgado vamos ter fundamentalmente as secreções chamadas suco entérico, ok? Com várias enzimas, que vamos ver mais à frente, e no intestino grosso, muco, ok? Que vai então ajudar que o quimo que lá chega através da válvula ileocecal saia desde o seco até o seu destino final. Aqui os tecidos exócrinos, ok? Todos aqueles tecidos que vão então secretar alguma substância que vai ter contacto com o meio externo, incluem as glândulas salivares, como falei, as células secretoras do epitélio gástrico intestinal, as células secretoras do fígado e do pâncreas.
As secreções geralmente consistem em combinações de água, íons, muco e enzimas. Isso é super importante porque é bom sabermos a natureza, o que é que realmente tem dentro das secreções. Embora algumas secreções no organismo tenham um odor desconfortante, mas é necessário saber que essas secreções têm água, íons, muco e enzimas. Por isso, os excrementos, quando são colocados vai lá, na terra, dá muita energia para as plantas, ok? E é daí, por acaso, que vem, então, essa ideia de que o estrume ajuda na, no crescimento e no desenvolvimento das células vegetais, fundamentalmente. Pronto. Quais são os tipos anatômicos dessas glândulas, ok? Ou seja, quais são as principais glândulas secretoras no tubo digestivo? Então, quais são essas células? Quais são essas glândulas que secretam? Bilhões de glândulas mucosas de células únicas ou células mucosas, ou às vezes células caliciformes. As criptas de Lieberkühn no intestino contêm células secretoras especializadas, glândulas tubulares profundas, glândula secretora de ácido hipopsinogênio do estômago, a glândula eocíntica, glândulas salivares, pâncreas e fígado, digestão e emulsificação de alimentos. Aqui eu posso vos mostrar aqui essa é a representação de um hepatócito, ok? Produzindo a bilis, que depois da sua produção, eles secretam a bilis nos dúctulos ou canalículos biliares. Esses dúctulos ou canalículos biliares, depois de serem preenchidos pela bile, que isso vai se passar, vai ser a todo momento, ok? Está a ser produzido, embora com a presença de algum alimento determinado, principalmente as gorduras, na primeira porção do intestino delgado, no duodeno, vocês vão perceber que a produção de bilis será maior. Então, continuando, a bilis será secretada no duto ou canalículo biliar e posteriormente transportada pelos dutos hepáticos principais, depois pelo duto quístico e vai ser armazenada na bilis. Quando for necessário, vai ser secretada da bilis, ok? No movimento contrário até a primeira porção do duodeno. Então, a outra célula ou o outro conjunto de células glândulas produtoras de secreções no trato digestivo são as células das glândulas salivares, ok? Temos aqui as células das glândulas salivares, fundamentalmente da glândula parótida. Depois temos, a nível do estômago, como já vos disse, a nível do esôfago, sobretudo células mucosas, que são essas que eu vou falar mais à frente. A nível do estômago, nós temos as células principais, as células pépticas, ok? E as células oxínticas ou parietais. Mas aqui vocês conseguem ver células mucosas aqui do colo, mas a nível do esôfago também apresentam algumas células mucosas que vão então ajudar na lubrificação e no transporte do alimento até o estômago. Depois temos aqui uma representação também de uma crista de Lieberkühn no intestino, ok? Aqui, a esse nível, as criptas de Lieberkühn produzem tem várias células desde células parietais, produtores de ácido e células mucosas. Todas elas vão então secretar o seu material, ok? O seu material sintetizado, elas vão secretar aqui no lumen da glândula e fazer chegar então até o órgão principal e onde vai entrar em contato com o quimo ou o bolo alimentar que chega até o estômago. Aqui temos a representação das células mucosas, como eu falei, e aqui a célula oxíntica ou parietal, a principal produtora do ácido clorídrico a nível do estômago, ok? Então, reparem que a presença de grandes quantidades de mitocôndrias, ok? Mostrando que a produção de ácido clorídrico envolve uma grande demanda de energia. Bom, aqui temos a representação como é que é produzido o ácido, ou seja, o bicarbonato, ok? A nível do pâncreas, a nível das células pancreáticas.
que depois vai então formar o suco pancreático. O bicarbonato aqui joga um papel super importante, ok? Porque o quimo, ou seja, o bolo alimentar depois de ir para o estômago. No estômago, ele, pela ação das enzimas ácidas, do suco gástrico, pela ação do suco gástrico e a posterior, o posterior transporte desse quimo até a primeira porção do duodeno, vocês devem imaginar que teremos um quimo muito ácido, ok? Então, para compensar, e aí faço lembrar aquela aula que teremos seguramente sobre equilíbrio ácido-básico, ok? Então, na primeira porção do duodeno, esse quimo chega ácido e o pâncreas vai então aumentar a sua produção de bicarbonato. Então, como é que se dá essa produção? Reparem, aqui temos um vaso sanguíneo, ok? Então, aqui, ok? Temos um vaso sanguíneo mesmo adjacente às células pancreáticas. Do sangue vão sair então íons H+, e CO2, ok? E a água aqui no espaço vascular vai passar diretamente para o lumen do pâncreas. Mas aqui na célula pancreática há a síntese do bicarbonato. Como é que isso vai decorrer? CO2 do sangue diretamente vem para a célula, vai reagir com a água que está a vir daqui, ok? Vem daqui dos íons H+, e vai formar, por ação da anidrase carbônica, ok? O ácido carbônico. Esse ácido carbônico, por sua vez, será dissociado, ok? Em íons bicarbonato e íons H+. Esses íons H+, vão então voltar, ok, ao meio e em troca o sódio entra para a célula e posteriormente para o lúmen, ok? Então aqui nós vamos ter o bicarbonato de sódio. E depois esse bicarbonato, por ação do duto pancreático principal de Wirsung, vai até a primeira porção do duodeno, então fazer a sua ação, ou seja, tamponar o quimo ácido. Esses são os principais tipos de glândulas. Para resumir, temos as glândulas pancreáticas principais, ou células pépticas, temos as células oxínticas ou parietais no estômago, temos as glândulas salivares, temos os hepatócitos, temos pita de Lieberkühn e as células pancreáticas. Bom, mecanismo básico de estimulação das glândulas do trato alimentar. Então, para essas glândulas começarem a produzir os seus produtos, para começarem a sintetizar, é preciso um estímulo, ok? É preciso que alguma informação lhe chegue para avisar, olha, precisamos que haja mais ou menos produção do vosso material. Então, temos aqui, primeiro efeito é o contacto do alimento com o epitélio. Deixa eu ver aqui. Ok. É o efeito do contacto do alimento com o epitélio. E, por sua vez, estímulos nervosos entéricos, não esqueçam, já falamos sobre isso nas primeiras aulas, estímulos nervosos entéricos, do plexo mioentérico, ok, na parede do trato intestinal, vão ser automaticamente estimulados. Depois, temos outro estímulo, que é a estimulação autônoma da secreção, ok? Estimulação parasimpática e simpática. E temos o terceiro mecanismo, que é a regulação hormonal. Vocês vão ver que, à medida que vamos avançando, determinadas enzimas secretadas terão um comportamento puro de hormona, ok? Sinalizando as suas diferentes ações. Em termos químicos, só para aclarar, em termos químicos, os hormônios são polipeptídeos, ok? Geralmente são proteínas, ou de natureza proteica. Bom, aqui, só para vos ajudar nesse esquema, assim que aqui descreve o primeiro mecanismo. Assim que existe o contacto entre o alimento e a boca, impulsos originados do centro vagal no bulbo vão viajar até o estômago, ok? Aí eles vão estimular o plexo mioentérico. Por sua vez, fibras aferentes do plexo mioentérico vão até o bulbo avisar, olha, o alimento está aqui. Então, aqui o processo vai decorrer em 3 fases. Tem a fase cefálica, ou via vagal,
fundamentalmente feita pelo nervo vago, ok? Décimo par craniano. O parasimpático vai excitar a produção de pepsina e ácido. Então, uma vez que o alimento entra em contato com a cavidade oral, começa a se produzir a nível do estômago a pepsina e outras secreções gástricas. Então, aqui surge a fase gástrica, quando o alimento já chega aqui. Por ação do plexo mientérico, haverá os reflexos secretórios nervosos locais, plexo mientérico, reflexos vagais, outra vez o vago pelas suas fibras parasimpáticas, e haverá então a estimulação por gastrina e histamina. Essa gastrina e histamina produzidas pelo estômago vão entrar na circulação sanguínea e vão chegar até a primeira porção do intestino, completando então a fase intestinal desse processo. No intestino, mecanismos nervosos vão acontecer e mecanismos hormonais. Aí haverá produção de outras hormonas. Bom, aqui, o que é que nós temos aqui? O ácido do estômago libera secretina, ok? Como vimos anteriormente, pela parede duodenal. Gorduras e aminoácidos causam liberação de colecistocinina, ok? Assim que o alimento chega aqui na primeira porção do duodeno, haverá produção de colecistocinina, fundamentalmente quando são gorduras, ok? E de secretina e outras secreções, independentemente do alimento que aí chega, do químico que aí chega. Mas, em presença da colecistocinina, haverá um forte feedback para a vesícula, para a produção de ácido, para a secreção dos ácidos biliares, ok? Então, a secretina e a colecistocinina serão absorvidas pela corrente sanguínea e viajarão então até o pâncreas e vão avisar os ácidos, ok? Aqui vocês podem notar que é uma regulação como se fosse regulação hormonal pura. E aqui nos ácidos pancreáticos, então, a secretina vai causar uma secreção copiosa de líquido pancreático e de bicarbonato. E a colecistocinina vai causar secreção de enzimas. E todas elas vão então no suco pancreático pelo duto principal de Wirsung, ou duto principal do pâncreas, e através da válvula ou papila de Vater vão então ser secretadas aqui na primeira porção do duodeno. Aqui temos outra estimulação vagal, ok? Que vai liberar também enzimas nos ácidos. Então, os principais mecanismos de estimulação das glândulas do trato alimentar são três, ok? Contacto do alimento com o epitélio e a presença do plexo mioentérico na parede intestinal, estimulação autônoma da secreção parasimpática e simpática e a regulação hormonal em termos químicos ou hormonal. Desculpa, regulação hormonal. Bom, mecanismo básico. Qual é o mecanismo básico, então, eh, de secreção pelas células? Já sabemos quais são os tipos de células, já sabemos como é que essas células são estimuladas, e agora nós queremos saber como é que essas secreções então saem da célula, ok? Mecanismo básico de secreção pelas células glandulares. Bom, embora não se conheça bem todos os mecanismos celulares básicos, evidências apontam vários princípios de secreção, ok? No geral, são 5 princípios que o Guyton descreve. Eu não vou vos passar aqui sobre os cinco mecanismos, ok? Porque, obviamente, devem ser bem detalhados e nós não teríamos nem espaço, nem tempo para vos aportar toda a informação. E também que assim sirva como motivação de vocês procurarem consultar o guide e terem mais informações sobre isso, que é super interessante. Mas um dos mecanismos, eu posso vos adiantar aqui. Aqui se encontra. É assim, haverá. eh, o que é que vai sair das células? Das células, como secreção, sairão fundamentalmente secreção de substâncias orgânicas, ok? E secreção de água e eletrolitos. Aqui, vocês vão reparar a presença de numerosas mitocôndrias, ok? Numerosas mitocôndrias. Então, as mitocôndrias vão jogar um papel fundamental no mecanismo de secreção. Esse é um dos mecanismos. Bom, aqui é para lembrar a secreção parasimpática, secreção salivar, ok? Para ver
a secreção de saliva, ok? Vocês vão ver que o nervo facial, o nervo glossofaríngeo, através da corda do tímpano, o gânglio óptico e o gânglio submandibular, tanto a glândula submandibular, glândula sublingual, glândula parótida e a língua, nos seus primeiros 2/3, serão estimuladas a produzir saliva, ok? E então, tudo será processado e organizado a partir dos núcleos salivares superior e inferior, no trato solitário, que também e o trato solitário, que também estarão presentes no centro, a nível do bulbo urraquino. Principais características das secreções dos diferentes órgãos do trato alimentar. Bom, é fundamental saber as principais características, ok? Então, as secreções estão a sair. Quais são as principais características nos diferentes órgãos? Então, vamos ver. Na boca, secreção salivar. No estômago, secreção gástrica. No pâncreas, secreção pancreática. Secreção de bile pelo fígado e funções da árvore biliar. Secreções no intestino delgado, secreções do intestino delgado. E secreções do intestino grosso, secreções do intestino grosso. Como é que isso... Quais são essas secreções? Já falamos anteriormente. Enzimas, fundamentalmente, e muco. Então, vocês vão reparar aqui, por exemplo, as glândulas de Brunner, a nível do intestino, ok? A nível do intestino delgado, serão formadas por células mucosas de aspecto pálido, contêm grânulos de secreção densos. Secretam fundamentalmente líquido claro, viscoso e alcalino, um pH alto. A sua função é proteger a mucosa do duodenal dos efeitos lesivos do suco gástrico, ok? O suco gástrico vai sair do estômago, vai para o duodeno, é necessário ter uma barreira aí, um muco para proteger do ácido. Depois temos aqui as secreções do intestino grosso. Basicamente, o muco nas criptas de Lieberkühn, como falamos anteriormente. Esse muco é altamente básico, protegendo a mucosa das bactérias produtoras de ácidos e no bolo fecal. Essas bactérias estão presentes no bolo fecal. Mantém o bolo fecal formado. A irritação do intestino grosso leva a uma grande secreção de muco, água e eletrolitos, o que além de diluir o patógeno ajuda a expulsá-lo. Isso nós podemos ver em pacientes com alguma irritação a nível alguma irritação a nível do tubo do intestino grosso, ok? Não só na doença colite ulcerativa, mas também na cólera, que é a mais comum no nosso, que todo mundo já ouviu falar. Bom, aqui é tema da próxima aula, ok? E aqui, mais uma vez, a representar as células mucosas do colo e células oxídicas para então produzir as suas secreções. Fundamentalmente aqui, irá então ácido clorídrico. Então, principais características das secreções dos diferentes órgãos de trato alimentar são secreção salivar, 1, secreção gástrica, 2, secreção pancreática, 3, secreção de bile, 4, secreções de intestino delgado e secreções de intestino grosso. São 6 tipos de secreções, ok? Bom, aqui é mais ou menos para vos descrever essas características ainda, ok? Vocês vão perceber que a nível da saliva, o pH vai de 6,4 a 7,5, ok? Básico. Enzimas, amilase, epitialina e maltase, fundamentalmente na saliva. A nível gástrico, nós temos um pH 2 ou menos, ok? Muito ácido. Enzimas, pepsina, cujos hormônios são esses. A gastrina, ok? Incitador e enterogastrina. No pâncreas, um pH muito base, ok? Nos intestinos, um pH básico e a bile com um pH também básico. O principal hormônio aqui na bile, que vai ajudar no feedback no processo de informação, é a colecistoquinina. O local de digestão aqui, o seu pH, essa relação, é o que nós já falamos anteriormente, boca, estômago mais ácido, boca básico, ou neutro, intestino delgado mais básico, alcalino. Em cada local de digestão haverá ação de um suco digestivo, que na boca, por exemplo, o suco digestivo será saliva, estômago será o suco gástrico, e no intestino delgado, obviamente, será o suco entérico e o suco pancreático. Então, era isso que gostaria de vos apresentar hoje, sobre essa nossa aula de hoje.
Espero que tenham gostado e não hesitem em procurar mais informações no Gaiton. Estamos juntos e estejam seguros.